Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Finalmente chegou o nosso estudo a respeito das experiências místicas e espirituais de São Francisco de Assis. Você que esperou, esse é o primeiro vídeo, a primeira parte desse estudo que vamos fazer. Para começar, o que é a espiritualidade? A teologia espiritual estuda a perfeição, a espiritualidade e a vida cristã como realidades do nosso tempo, né? Isso aí pode dar um vídeo mais tarde se eu falar sobre espiritualidade e a sua dimensão. Agora, no meu modo mais simples de passar para você, a espiritualidade é um sentimento, é a fé, é a experiência da vivência com Deus, em minhas palavras. E a mística? A mística ou a mistagogia é o mistério e a contemplação de Deus, intimidade com Deus e com a sua criação. Exemplo: quando você tem uma contemplação da criação de Deus, você está em contemplação, você está num evento, numa situação, um evento místico, né? É simples. Mas como Francisco teve essas experiências de espiritualidade e de mística na vivência e no seu entendimento com Deus? Para começar, Francisco nasceu na Úmbria no outono de 1182. Se você não sabe o que significa Francesco é italiano, Francesco significa o pequeno francês, ou seja, Francisco é um pequeno francês. Isso porque o nome dele foi dado em homenagem à França. Uma das experiências que a gente percebe de Francisco é que os santos não nascem santos. Francisco não nasceu santo. Ele era pecador como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós. Francisco foi feito da mesma matéria como nós e viveu como nós no mesmo tempo no mundo. Sendo que o tempo dele e a época dele, mas ao mesmo tempo com sofrimentos, com trabalho, com necessidades, com dores e tudo. Mas como foi bem essa experiência, a primeira experiência espiritual e mística de Francisco, foi todas essas que eu vou falar nessa primeira parte, foi antes de sua conversão. A primeira foi a experiência de um mercador. Por que mercador? Pedro de Bernardone, ou Pietro de Bernardone, pai de São Francisco, colocou São Francisco no seu devido lugar, atrás de um balcão de uma loja de tecidos. Se você não sabe, o pai de Francisco era o maior comerciante do norte da Europa de tecidos. Viajava grande parte do mundo medieval e antigo na compra de peças e as revendia na Europa e no norte da Itália. Um dos homens mais ricos da Europa. Desde pequeno, este devia aprender as habilidades e os truques de um mercador igual ao pai. A cabeça do pai e o coração da mãe muitas vezes se chocavam dentro de um jovem mercador. Sua habilidade comercial fez crescer cada vez mais o ter, presta atenção, o ter da firma de Bernardone, mas à custa do ser que ficou para trás. Isso frustrou Francisco, frustrou o jovem mercador. Esta foi a primeira experiência dele. Ele não conseguia entender, né,
apesar de ter herdado o tino dos negócios do pai, como o pai tinha tantas coisas, tantos bens, e tinha muitos empregados pobres que ganhavam pouco e quase nada tinham. Isso aí criou um conflito entre o ter da firma de Bernardone e entre o ser da sua mãe, que a sua mãe que instigava nele os instintos religiosos, os instintos mais humanos do que materiais. Essa foi a primeira experiência de um mercador. A experiência de um rei. Voltamos nosso olhar no limiar do século XIII para a bela cidadezinha de Assis. Uma turma de jovens alegres saía de uma taverna, jovens despreocupados com o futuro, eram todos ricos, inclusive Francisco de Assis. Todos muito ricos. Então, viviam uma extravagância, viviam numa vida, estou lendo aqui algumas partes, porque eu separei muitas partes e são detalhes. Né? Uma vida, mas Francisco às vezes sentia um tremendo vazio nessa vida de festas, de farra, de mulheres que ele tinha. Foi isso que a turma lhe tinha dado bastão. Tinha lhe dado. Francisco era como um rei, era rico, o mais rico de todos, o galanteador, o jovem das mulheres. Então foi dado-lhe o bastão de rei, mas ali existia um grande vazio existencial. Numa dessas serenatas, ele fica parado no meio da rua, o violão lhe escapa da mão, seu olhar perdido no espaço. Neste preciso momento, ele comunica aos companheiros assustados que pretende se casar. Casar-se com a mulher mais bela do mundo. Então, Francisco, após ver essa necessidade de mudança, nessa experiência de um rei, deram-lhe o bastão de rei, o mais rico, o mais nobre, como eu disse antes, o homem das festas, das mulheres, ele cai em si. Cai em si que, na verdade, queria se casasse com a pobreza. Essa experiência de um rei que cai do seu trono para uma realidade nova. Quantas vezes nós já passamos por uma experiência dessa? Quantas, né? A experiência de um cavaleiro. Experiência que ele já teve 2 ou 3 vezes. Francisco, pelo que o pai queria ser um nobre cavaleiro. Queria ser reconhecido pelos seus atos heróicos na guerra. Por 2 vezes o jovem fez a tentativa de um cavaleiro. O que a nobreza de sangue não lhe permitia, talvez o dinheiro do pai e a sua bravura pessoal poderiam substituir. Então foram 2 vezes. E 2 vezes fracassou. 2 vezes fracassou como cavaleiro. Foi uma experiência fora do comum. A primeira vez numa luta entre as 2 cidades que havia guerra entre Assis e Perusa, isso no ano de 1202. Então, derrotado pelo inimigo, passa 1 ano na prisão. Prisão de guerra. Talvez essa experiência de um cavaleiro se tornou a experiência de um prisioneiro, pois ele se destacou pelo seu comportamento animado, particularmente um jovem cavaleiro que chegaria à beira do desespero. A segunda vez,
foi mais marcante e talvez mais decisiva. Foi em Espoleto. É um outro que o chama. Já não é mais para a guerra. Né? Não é mais para a guerra. Francisco, o que vale mais servir? Ao Senhor ou servir ao vassalo? É evidente servir ao Senhor. Por que então estás correndo atrás do vassalo? Volte para casa. O cavaleiro desclassificado antes da batalha volta para Assis e fica na expectativa. O próprio Deus fala para ele em seu coração: Francisco, o que vale mais, servir ao Senhor ou servir ao vassalo? Francisco responde: evidentemente ao Senhor. Então por que estás correndo atrás do vassalo? Volte para casa. Primeiro, a gente vê a experiência de um cavaleiro cheio de ânimo para ir para uma guerra e se tornar um herói. E segundo, a experiência de um homem que escuta a Deus e volta para casa, buscando um outro caminho. E para encerrar hoje, que eu creio que está muito bom, vocês me desculpem, a minha garganta não está bem, mas eu vou continuar assim mesmo. A experiência de um enfermo. A experiência de um enfermo. Sendo a prova dura de prisioneiro durante 1 ano em Perusa, sendo as decepções acumuladas, as incertezas e dúvidas, o jovem Francisco desaparece do palco de Assis. Veja bem, aquele jovem festeiro, cheio de amigos, está doente, está em casa, sob os cuidados de sua mãe, em estado muito grave. Está preso ao leito e fica totalmente entregue aos cuidados de sua boa mãe. A febre o enfraquece cada vez mais. Ele experimenta o nada de seu próprio eu e começa com a busca de tudo. Preste atenção, a doença, aquilo tudo que era importante para ele, começa a ser o nada do seu eu. Através da doença, vendo da sua fraqueza humana, ele começa a busca do seu tudo. Interessante, né? Ele começa a ver que aquela realidade que ele vivia não é nada, era uma perca de tempo. Aí ele começa a buscar a sua verdadeira experiência mística e espiritual, o seu tudo. Principalmente as longas horas da noite, elevam sua mente para outros horizontes. O mundo com suas riquezas materiais, suas posições sociais e seus prazeres fugazes não podem dar sentido à sua existência. A doença começa a abrir-lhe os olhos para o céu, para o divino e para o eterno. Como o tempo é curto, essa é a primeira parte do vídeo. Espero que você tenha gostado. Dê seu like, se inscreva e participe da segunda parte. Em breve continuaremos as experiências místicas e espirituais de São Francisco. Paz e bem. Obrigado por estar aqui, apesar da minha garganta não estar boa. Muito obrigado. Paz e bem.